Aleluia, a graça e a paz do Senhor a todos, amém? Amém. Quem está feliz? Amém. Glória a Deus, gente, o pastor fala que eu fico fugindo, é porque eu não gosto de pregar, gente, eu gosto mais de ouvir, sabe? Gosto de ficar ali no meu cantinho, mas eu também gosto de compartilhar daquilo que Jesus tem feito em nós, do que Ele tem ministrado no nosso coração, e eu creio que Deus tem algo para derramar sobre a sua vida, amém? Quem crê nisso? Eu não tenho nada para derramar sobre você. Eu não tenho poder de nada, eu não sei do que você precisa, eu não sei como que você chegou aqui, mas eu sei de um Deus todo-poderoso, um Deus que é fiel, que é um Pai amoroso, que é um Pai presente. E esse Deus que te sonda e te conhece, é Ele que vai falar sobre a sua vida hoje aqui, amém? Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Lucas 10, versículo 38. Nós estamos nessa série sobre Jesus na minha casa e eu quero compartilhar com você essa história onde duas mulheres receberam Jesus em sua casa. E eu sei que aqui tem um ensinamento muito poderoso que Deus com certeza irá falar comigo, irá falar com você. Antes de nós lermos essa palavra, eu queria falar algo para você que de repente chegou aqui, não num dia bom. De repente você chegou angustiado ou inquieto por alguma razão, tem algo te incomodando, tem algo doendo na sua mente, martelando na sua mente ou no seu coração. Eu quero te falar que o poder de Deus, ele não é proporcional ao seu estado emocional. O poder de Deus, ele vai além de como você se sente. Ainda que você hoje esteja pensando, mas eu não estou me sentindo muito bem, eu não estou no meu melhor dia, o poder de Deus permanece o mesmo sobre você. Deus não trabalha menos quando você não está tão bem. Deus continua agindo e trabalhando, então nos seus piores dias Deus continua trabalhando. Nos seus momentos de crise Deus continua trabalhando. Nos seus momentos de angústia Deus continua trabalhando. Nos seus momentos de aperto financeiro, Deus continua trabalhando. Nos seus momentos de doença familiar, ou até uma doença que você pode estar enfrentando, Deus continua trabalhando. Não pense que porque você não está bem, o poder de Deus sobre você vai ser limitado, ou Deus não está bem. Deus continua sentado sobre o trono, e se você pudesse ver a face dele agora, você veria que ele não está preocupado, porque ele continua no controle. Até quando a vida não está boa, Deus continua sendo bom. Quando tudo está errado, Deus continua no controle da sua vida, ele continua sendo um pastor da sua vida. Então se agarre em Jesus e leve aos pés da cruz o que você está sentindo, a sua angústia, a sua dor, a sua preocupação. Leve para aquele que pode resolver. Leve para aquele que pode fazer algo por você, e esse alguém é Jesus. Quando você não está bem, Deus continua sendo bom e Ele continua cuidando de você. Que isso crie raiz no seu coração, amém? Lucas 10, 38, quem achou? Vamos ler juntos essa palavra. Lucas 10, 38 diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então ela se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não se importa com o fato de que a minha irmã me deixou trabalhando sozinha? Diga a ela que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu dizendo: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Eu tenho algumas coisas para compartilhar com você a respeito de Marta e Maria. Talvez quando você lê essa palavra, parece que aqui nós temos dois exemplos a seguir, ou melhor, um exemplo a seguir e o outro a não seguir.
nós olhamos esse exemplo e pensamos, nossa, eu quero ser como Maria, eu quero estar aos pés de Jesus. Eu não quero ser como Marta e estar muito ocupada com os afazeres do dia a dia e deixar de me sentar aos pés de Jesus. Só que eu quero te mostrar que muitas vezes nós estamos sendo Marta na nossa vida. E às vezes está sendo Marta sem perceber. Não é de propósito. Até porque as coisas erradas que Marta fez aqui não foi de propósito. Ela não está intencionalmente fazendo algo ruim. E que coisas ruins são essas? Uma delas é, Marta tem a oportunidade de receber Jesus em sua casa, só que ela não senta aos pés de Jesus. Ela começa a varrer a casa, ela começa a lavar a louça, ela começa a fazer o almoço. E se você olhar esses dois exemplos, aonde você queria estar? Se Jesus estivesse na sua casa hoje, você estaria fazendo uma faxina ou fazendo um almoço, ou você estaria aos pés de Jesus? Aonde você estaria? Quem estaria aqui aos pés de Jesus? Quem estaria aqui arrumando a casa? Tem gente que vai estar arrumando a casa. De repente a sua linguagem de amor é ato de serviço e você achar, por que não fazer um estrogonofe para Jesus? Para ele se sentir amado, porque é o meu melhor para oferecer para Jesus. Eu quero fazer um chiclete de camarão para Jesus, se ele vier aqui em Maceió. Muitas vezes nós queremos estar aos pés de Jesus, nós queremos ser como Maria, mas nós somos Marta, sabe por quê? Quando Marta escolhe não estar aos pés de Jesus e está arrumando a casa, ela não está fazendo isso com maldade. Na verdade, Marta está fazendo aquilo que ela viu a família inteira dela fazer, todas as mulheres daquela época faziam. Deixa eu te mostrar uma coisa, existe um detalhe muito importante, um contexto cultural a respeito de Marta. Naquela época, o que ela está fazendo é completamente normal. Repete comigo, normal. Normal, o que é aquilo? Você vai na vizinha, a vizinha está fazendo. Você olha para a sua avó está fazendo. Você olha para a sua mãe está fazendo. Todas as mulheres daquela época faziam isso. Quando recebiam os homens em suas casas, elas só faziam os deveres domésticos. Elas estavam na cozinha cozinhando e elas estavam arrumando e cuidando das crianças. E até depois que elas cozinhavam as refeições, elas não podiam comer nos mesmos lugares que os homens. Nós estamos falando de um contexto totalmente diferente dos nossos contextos de hoje. É um contexto onde o normal era não ter uma mulher sentada aos pés de um homem. Você lembra daquela história, daquele momento em que Jesus tem um encontro com uma mulher no poço, a mulher samaritana, e quando ele começa a puxar assunto com ela, porque ele estava ali para tocar a vida dela, ela está assustada com aquela situação. Aquilo não era normal. Então ela até se espanta e pergunta a Jesus, como que você pode falar comigo que, além de samaritana, sou mulher? É desse contexto que nós estamos falando. O que Marta está fazendo é completamente normal para a sua época. Às vezes a gente lê essa passagem bíblica e nós ficamos com a impressão de que Marta foi indelicada. Como que Marta pôde trocar Jesus por uma louça? Como que Marta, tendo a oportunidade de estar aos pés de Jesus, escolheu ficar na casa? Isso é um absurdo. Na verdade, era algo totalmente cultural para Marta. É mais que cultural, aquilo era um paradigma para Marta. Repete comigo, paradigma. Mas sabe, Lu, o que é um paradigma? Eu aposto que você, eu não sei qual, mas eu tenho certeza que você tem um paradigma. Um paradigma é uma realidade, é um exemplo com o qual você cresceu. Se existe um hábito na sua família ou se existe um costume na sua cidade, isso se tornou um paradigma para você, isso está sobre você. E é uma escolha sua você repeti-lo ou não. Porque nós vemos aqui nessa palavra o exemplo de duas pessoas que estão debaixo do mesmo paradigma. Elas são irmãs e na mesma época, Marta e Maria estão no mesmo contexto cultural, só que elas estão tendo respostas diferentes àquele paradigma. Qual é o paradigma delas? As mulheres não podiam conversar com os homens em público. As mulheres não podiam estar aos pés de um homem, aprendendo, ouvindo dele. As mulheres sentavam no final, atrás, no templo. As mulheres não tinham essa liberdade, as mulheres não tinham um valor, as mulheres não eram representadas. Esse era o contexto delas. Só que quando Jesus entra em cena,
Jesus entra para mudar totalmente o paradigma daquelas mulheres. Quando Marta reclama com Jesus e fala assim: Senhor, o Senhor não percebe que a minha irmã me deixou arrumar a casa sozinha? Ela está dizendo assim: Jesus, lembra a Maria sobre o nosso contexto, lembra a Maria qual é a nossa realidade, lembra a Maria para ela voltar para a realidade da gente, porque a gente não pode fazer isso, a gente não pode sentar aos pés de um homem e ouvir e aprender. Marta está falando assim: ei, o meu paradigma, os exemplos com quem eu cresci, isso está ditando o que eu faço, isso dita quem eu sou. E é nessa hora que Jesus traz um aprendizado muito importante. Jesus fala para Marta: Marta, você está preocupada com as coisas erradas. E Maria escolheu a boa parte. Qual é essa boa parte? Maria não aceitou que os seus paradigmas dissessem a ela o que ela podia ou não fazer. Porque ela percebeu que ela não estava diante de um homem qualquer, ela estava diante do próprio Deus. Ali era o Filho de Deus encarnado. Então, quando você tem um encontro com Jesus, Ele está dizendo para você: filha, filho, eu não sei qual foi a realidade onde você cresceu. Eu não sei quais foram os exemplos que você cresceu assistindo. Eu não sei se você teve referências ou se você não teve referências. Eu não sei qual é a sua realidade, mas eu quero te levar além da sua realidade. Eu quero te fazer viver não natural, não normal, mas o sobrenatural de Deus na sua vida. É isso que a gente vive quando nós temos um encontro com Jesus. Não é o natural, não é o normal. Porque Marta estava dizendo: mas Jesus, fala para Maria vir me ajudar. Fala para Maria voltar para o normal. E sabe o que é interessante? Marta tinha boas justificativas. A primeira justificativa dela é: por que ela não estava sentada aos pés de Jesus e estava arrumando a casa? Porque ali era o paradigma dela. Era cultural? É uma boa justificativa, sim. Segunda boa justificativa de Marta: quando ela reclama que a sua irmã não está ajudando ela dentro de casa, qualquer pessoa que tem um irmão reclamaria numa situação dessa. Quem é que tem irmão? Quem é que tem mais de um irmão? Mais de 2? Mais de 3? Mais de 4 irmãos? Gente, tem até uns vitoriosos que estão aqui, tá? Quem tem mais de 5 irmãos? Mais de 6? Tá ficando acirrado aqui, ó. Mais de 7? Mais de 8, ó, já baixou um aqui. Mais de 8? Baixou o Abreu? Tá aqui, ó, temos uma disputa aqui, ó, ali, ó. Mais de 9? Mais de 10? Mais de 11? Mais de 12? Baixou ali. Mais de 13? Irmão, tu já ganhou, tá? Mas assim, quantos irmãos você tem? Quanto? Ele tem 15 irmãos. Me passa o WhatsApp da sua mãe para eu perguntar o que ela fez. Pegar o segredo desse chá que ela tomou, desse remédio. Gente, mais alguém aqui tem mais de 15 irmãos? É o nosso irmão que ganhou, ele pode ganhar até um brinde, né? Vamos dar alguma coisa para ele. Olha, a pessoa que tem 15 irmãos, imagina você em casa para dividir a senha do Wi-Fi para esse monte de gente. Não tem uma figurinha que carregue no WhatsApp. Porque 15 pessoas usando o mesmo Wi-Fi. Eu tenho 3 irmãos, uma delas é a Carol. E, gente, quem tem irmão sabe, e você que não tem, você vai saber por nós. Se tem uma coisa que irmão não gosta de fazer, é arrumar a casa sozinho. Quando os pais falavam: fulano vai varrer a casa, já olhava para o outro: e fulano vai fazer o quê? Fulano vai lavar a louça, e quem vai secar? Já jogava para o outro. O problema não era fazer, o problema é fazer sozinho enquanto o outro estava vendo desenho, enquanto o outro não fazia. Se vai sofrer, que sofra todo mundo. Esse é o lema do irmão. Agora imagine que Marta, ela queria receber Jesus em sua casa, porque a palavra fala que Marta e Maria eram irmãs, elas moravam na mesma casa, mas o texto não fala que Maria recebeu Jesus em sua casa.
Não fala Marta e Maria receberam Jesus em sua casa. Fala Marta recebeu Jesus em sua casa. Eu imagino a empolgação de Marta na porta, esperando o momento em que Jesus ia vir. Porque naquela época, gente, não tinha WhatsApp, vocês sabem. Não tinha como Jesus mandar a localização para Marta e dizer, estou chegando. Estou quase aí. Imagine que Jesus mandou avisar, há alguns dias atrás, para Marta que ele iria até a casa dela. Agora, se ela estava na porta esperando Jesus, imagine que ela estava com ansiedade. Talvez todos os dias ela vinha até a porta e vê se Jesus estava chegando. Imagine que essa mulher queria muito estar com Jesus. Só que quando ela está ali arrumando a casa, Maria não está ajudando ela a arrumar a casa. Então ela tem uma boa justificativa, ninguém quer arrumar a casa sozinha, amém? Imagina você fazer aquele almoço de domingo que suja todas as louças, as taças, as panelas novas, velhas, todas as tapaué. Tá tudo sujo na pia. E só você vai arrumar, só você vai lavar a louça, amém? Misericórdia, gente, ninguém queira isso. A justificativa de Marta faz sentido ou não faz? Faz. Mas por que é que Jesus olha para Marta e não entende a justificativa dela? Jesus foi duro? Jesus foi injusto? Por que que Jesus não olhou para Marta e falou, é verdade, Marta, já estou vendo as varizes na sua perna estourando aí. Vejo que está sobrecarregada. Vai, Maria, mulher, vai alguma coisa também tu. Por que que Jesus não entende a justificativa de Marta, se eu e você conseguimos entender? Por que que Jesus não dá um tapinha nas costas de Marta e fala, é verdade, Marta, eu sei que no fundo do seu coração, você também queria estar aos meus pés. Porque afinal de contas, você me recebeu na sua casa, você tinha expectativa de me receber, então eu sei que as suas motivações são boas, eu sei que as suas justificativas são boas. Jesus faz isso? Não. Por que que Jesus não faz isso? Pelo mesmo motivo que Jesus não abraça as suas justificativas. Quando você fala assim, eu queria te servir mais, só que eu sou muito tímido. É a minha personalidade, é o meu jeito. Deus, eu queria ser uma pessoa mais gentil, eu queria ser uma pessoa mais bondosa, ou que falasse com mais calma, mas eu sou grossa mesmo, porque lá em casa é todo mundo assim. Eu aprendi que a gente responde com patada mesmo, com coice de cavalo. Eu sou assim porque a minha mãe era assim. Eu não sou um homem muito carinhoso, porque o meu pai, ele era um homem bruto e eu aprendi com ele. Eu não sou uma mulher com a autoestima muito elevada, porque eu olhava para a minha mãe, e a minha mãe também não era assim, então eu estou repetindo o que eu vi. Você sempre vai ter uma justificativa para não ir mais fundo no seu relacionamento com Deus, para não ser uma esposa melhor, para não ser um esposo melhor, para não ser um filho melhor, para não ser um pai, uma mãe melhor. Você pode ter justificativa para tudo. Por que que você não é tão presente? Por que que você não gasta tempo com os seus filhos? Você pode dizer que não está passando tanto tempo com os seus filhos porque está trabalhando para dar um futuro para eles. Você sempre vai ter muitas justificativas. Você pode dizer, Senhor, eu não sei se eu quero ter um relacionamento mais fundo, eu não sei se eu quero pregar, eu não sei se eu quero fazer algo na igreja, eu gosto de estar só sentado aqui porque aqui está bom, está confortável, eu não sei se eu tenho algo a acrescentar. E é mais uma justificativa. Só que assim como com Marta, Jesus não chega diante de nós, Ele abraça as nossas justificativas. Jesus não olha para você e fala, é verdade, você teve uma infância tão difícil, né? Tudo bem, não precisa fazer nada, fica aí. É verdade, você teve uma situação muito complicada na sua casa, né? O seu pai foi um exemplo para você, você não tinha outra opção, você não tinha um outro pai. Esse foi o pai com quem você cresceu, por isso que você é assim, tudo bem. Não precisa fazer nada, fique assim. É verdade, você não consegue se envolver porque você não se acha capaz. É verdade, você não se acha capaz, então tudo bem, sem pressão, fica aí mesmo. Jesus não abraça as nossas justificativas, porque Ele sempre vai querer nos levar além das nossas justificativas. E quem já foi justificado na cruz pelo sangue de Jesus, não vive de justificativa. Se você vivesse das suas justificativas, você não faria nada.
Você nunca se sentiria pronto para nada. Você nunca se sentiria capaz para nada. Só que Jesus está dizendo para você: ei, eu mudo a sua realidade. Eu mudo os seus paradigmas. Eu mudo o lugar de onde você cresceu. Porque eu estou mudando você primeiro. É tão poderoso você olhar esse exemplo aqui. Porque Jesus sabia que Marta tinha as melhores das intenções. Só que Jesus também sabia que ele queria que Marta fosse além. Ele queria mostrar para Marta que o lugar onde ele queria levar ela era muito mais do que simplesmente repetir um paradigma. Muitas vezes Jesus vai nos empurrar para situações que você vai pensar que é castigo. Muitas vezes você vai se ver em situações que você vai pensar: meu Deus, acho que Deus não me ama. Por que eu estou passando por isso? Porque se Deus me amasse, Ele não me diria um não quando eu pedir tal coisa. Se eu estou pedindo um emprego melhor, por que Deus não me dá? Se eu estou pedindo a cura de uma doença, por que Deus não me dá? Se eu estou pedindo que Deus mude essa situação, por que Ele não faz? Por que Deus me empurra para certas situações? Tem muitas coisas que nós nunca teremos respostas. Mas uma coisa eu sei, e essa coisa eu posso falar para você se agarrar, é que Deus sempre sabe o que é melhor para mim e para você. Enquanto nós enxergamos o agora, Deus enxerga o além. Enquanto nós enxergamos só a nossa história, Deus nos enxerga como uma grande história. Nós não temos apenas um plano para cada um de nós. Nós temos um grande plano de Deus, do qual nós fazemos parte. Então muitas coisas às vezes não vai fazer sentido para você, mas para esse grande plano de Deus vai fazer sentido. Se eu olhasse apenas para a minha situação, eu podia dizer: meu Deus, eu passei por coisas tão tristes, eu acho que o plano que Deus tem para mim não é tão bom. Tem muita gente parando na metade do caminho. Tem muita gente que começa a passar por uma crise e já começa a parar de ir na igreja, já começa a parar de orar, já começa a parar de falar com Jesus, porque começa a achar que Deus não se importa ou que Deus não o ama. E quando eles param, eles nem se dão conta que eles pararam a um passo de receber algo tão poderoso. Então eu digo para você hoje: persevere. Não desanime, ainda que você não esteja entendendo a situação pela qual você está passando. Quando estiver difícil, lembre: o Senhor está no controle. Ele continua sendo bom, mesmo quando a vida não está sendo boa. O interessante de Marta e Maria é que elas estão diante da mesma situação, mas reagindo de formas diferentes. Tem uma frase de Martinho Lutero que eu gosto muito, que diz: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho sobre ela. Essa frase diz que existem muitas coisas na minha e na sua vida que nós não temos controle. Existem muitas coisas que nós não podemos impedir que elas aconteçam. Um acidente, uma doença, um sentimento ruim, uma angústia. Existem muitas situações que você não tem controle sobre elas, mas existe algo que você pode fazer, é como você reage diante dessas circunstâncias. Você não pode, de repente, impedir uma enfermidade, mas você pode reagir com fé diante dessa enfermidade e declarar cura em nome de Jesus. Você pode, de repente, não ter controle sobre as suas emoções em um momento de angústia, de ansiedade, de depressão, mas você pode fazer algo diante disso. Você pode pedir ajuda, você pode procurar um profissional, você pode orar, você pode se cercar de pessoas que vão te ajudar. Você sempre poderá fazer algo a respeito. Não é sobre o que você está vivendo, é sobre como você reage ao que você está vivendo. Se de repente você não se acha capaz de fazer algo para Deus, então, ao invés de você se fechar e se afastar, corra para os pés do Senhor e fala: Senhor, me capacita para eu ser um instrumento nas suas mãos. Se de repente as portas se fecharam para você, você pode simplesmente escolher: ou você fica deitado na sua cama, no seu quarto sem reagir, ou você levanta, escova os seus dentes, lava o rosto e fala: Senhor, me dá sabedoria, me dá novas ideias, Senhor, me mostra um caminho, Senhor, me enche de ânimo, de coragem, eu não vou desistir, eu quero ir para cima, me dá uma luz, me dá um norte, me dá uma direção, e você vai em diante.
Marta e Maria estão fazendo duas coisas diferentes. Marta está conformada com a situação, enquanto Maria está transformando a sua situação. E se você parar para pensar, essas duas coisas, elas são opostas uma à outra. Repete comigo, transformar. Repete comigo também, conformar. Preste atenção, só pode transformar alguma coisa aquele que não se conforma com esta coisa. A partir do momento que você se conforma com ela, você não a transforma. Porque o primeiro princípio de transformação é a inconformação. E isso não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus diz em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra de Deus está dizendo, não se conforme, transforme. Tudo aquilo com o qual você se conformar nunca será transformado. Se você se conformar em como está o seu casamento, você nunca vai ter um casamento transformado. Se você disser, tá bom, assim que tá, a gente se suporta. A gente pode se suportar por mais alguns anos. Ou você pode dizer, eu quero transformar meu casamento. E eu quero viver os melhores anos da nossa vida. Eu quero que os nossos filhos olhem para nós e tenham um desejo de se casarem e também formarem famílias. Isso é ter um pensamento transformado. Se você se conforma com o quanto você ganha, você nunca vai parar para pensar, como eu posso ganhar mais? Como que eu posso melhorar o meu trabalho? Como eu posso ficar mais qualificado? Como que eu posso ser um funcionário melhor? Ou como que eu posso montar um negócio que vai dar mais retorno? A partir do momento que você se conforma, você não transforma. Se você se conformar em ser apenas um crente de igreja, de sentar aí, simplesmente assistir um culto e voltar para casa e nada mudar, nada mesmo vai mudar. Se você se conformar com o nível em que você está, você nunca vai querer mergulhar mais em Deus. Mas a partir do momento que você falar, cara, eu tenho vivido coisas com Deus, mas eu não quero ficar só nesse estado em que eu estou, eu não quero ficar só com a água no joelho, eu quero mergulhar nesse rio de amor, eu quero me envolver mais, eu quero buscar mais, eu quero entender mais a palavra do Senhor. Então você vai buscar mais, você vai ler mais, você vai orar mais, você vai ter novas experiências e a sua vida sempre vai fluir para o mais, em conhecer Deus e continuar conhecendo a Deus, prosseguir em conhecê-lo. Marta está conformada, ela está repetindo o paradigma. Maria resolveu fazer algo totalmente diferente. Maria sentou-se aos pés de Jesus. Algo que não era comum para a sua época, não era normal. Mas quando você tem um encontro com Jesus, você para de viver aquilo que é normal. Para muitos dos seus amigos, o que você vive hoje não faz sentido. Para muitas pessoas da sua família, o que você vive hoje não faz sentido, não é normal. Mas nós não estamos aqui para ter uma vida normal. Nós estamos aqui para viver o sobrenatural de Deus. Nós vivemos de milagre, nós vivemos não por vista, nós vivemos por fé. Eu sei que Marta poderia ter mais uma justificativa e dizer assim, Jesus, mas eu estou seguindo o fluxo. Jesus, eu estou fazendo aquilo que eu aprendi, eu não sei o que fazer. Jesus, eu estou fazendo de acordo com as minhas referências. Na minha família todo mundo age assim, a minha mãe recebe todo mundo na sua casa e arruma a casa, não se senta aos pés de um homem. Da mesma forma, muitos de nós usamos essa justificativa de dizer para Jesus, mas Senhor, essas são as minhas referências. Jesus, eu estou sendo um marido assim porque a referência de marido que eu tenho é essa. Jesus, eu estou agindo com os meus negócios dessa forma porque a minha referência de homem e de mulher de negócios são essas. E muitas vezes nós usamos as nossas justificativas, as nossas referências negativas. Muitas vezes nós deixamos de fazer certas coisas porque nós dizemos, não tenho referência disso. De repente Deus está te falando, está queimando no seu coração para você ser um profeta, um levita na casa do Senhor, um adorador,
um pregador, um pastor, e de repente está pensando, mas na minha família não tem um pastor, na minha família não tem pregadores, eu não tenho referência disso, como que eu vou ser isso? Senhor, como que eu vou ser uma mulher de negócio na minha família? Eu cresci entre pessoas simples, eu não tenho uma família de homens e mulheres de negócio. Senhor, como que eu vou ser um doutor, um médico, se na minha família não tem médicos? Deus, como que eu vou ser uma pessoa que fala outros idiomas, que viaja o mundo, se na minha família eu não tenho pessoas que fazem isso, eu não tenho referências? Jesus, como que eu vou ser uma boa mãe se eu não tive uma boa mãe? Jesus, como que eu vou ser uma boa esposa se eu não tive uma referência da minha mãe de uma boa esposa? Minha mãe e meu pai viviam se matando. Como que eu vou ser isso se eu não sei como ser isso? Tem uma palavra de Deus para você, e essa palavra é: sempre que você não ver uma referência à sua volta, comece a olhar no espelho, porque Deus vai fazer em você a referência que você não teve. A referência que você não teve em casa, você vai ser. Se você não teve referência de mãe, você será uma ótima mãe. Se você não teve referência de um casamento abençoado, sem traição, sem infidelidade, Deus vai fazer no seu casamento um casamento firmado na rocha, em o nome de Jesus. Se você não cresceu com referência de mulheres de negócio, de homens de negócio, você será o primeiro homem e mulher de negócio da sua família, em nome de Jesus. Não aceite a sua realidade, não fique nesse paradigma de que eu cresci assim, eu nasci assim, Gabriela. Está repreendido todo o espírito de Gabriela. Jesus está mudando a minha realidade e a sua realidade. Se eu vivesse de acordo com a minha realidade, eu nem estava aqui. Porque eu tinha um paradigma, e esse paradigma vai totalmente contrário ao que eu estou vivendo hoje. Eu cresci numa família de pastores, e tudo que eu não queria ser era esposa de pastor. Tu, Samuel, me trouxeste para cá. No namoro não tinha essa conversa, né? Me deste o golpe. Quando eu e o pastor Samuel nos encontramos, no nosso primeiro encontro, ele falou para mim que ele queria ser pastor. Eu falei, tá bom, vou pedir meu Uber aqui. E é isso, viu? Deus abençoe. Vai com Deus. Eu cresci numa família de pastores e eu via o quanto era difícil, o quanto você, às vezes, naquele contexto religioso, tinha muita cobrança. Os filhos de pastores tinham que ser o exemplo para todo mundo. E eu lembro, na adolescência, foi uma situação muito difícil. Nós não queríamos ser exemplo, nós só queríamos ser adolescentes mesmo. E existia muita cobrança, muitas situações que a gente dizia, eu não sei se eu quero servir a Jesus, mas eu não quero ser esposa de pastor. E na minha família não tínhamos só o nosso pai que era pastor, nós tínhamos vários pastores. A nossa família era uma família de pastores. Eu tenho um pai pastor, tio pastor, primo pastor, avô pastor, cunhado pastor, até o cachorro lá de casa era um pastor alemão. Nem o cachorro escapou. Daí você tira e olhava assim, gente, mas o senhor não precisa de mais um pastor nessa família, né? O senhor pode estar me livrando aí, me tirando dessa, me coloca para fazer outra coisa. Aí eu conheci o Samuel e deu tudo errado nos meus planos. Mas tudo certo nos planos de Deus. Mas até eu entender que aquele paradigma em que eu vivi estava querendo definir as minhas escolhas. O ambiente onde eu cresci, os traumas que eu tive, as feridas que eu tive, estavam me dizendo o que eu não ia fazer ou o que eu iria fazer. E muitas vezes você vai passar por situações, por traumas, por feridas, e vai parecer que essas feridas, esses traumas vão te moldar. E isso é ser conformado, porque conformar é você entrar numa forma. E muitas vezes nós estamos sendo conformados pelos nossos traumas, pelo passado, pelas ausências, pelas feridas, pelas referências ruins. E tudo aquilo vai moldando a gente, vai conformando a gente. E nós vamos dizendo, quando eu crescer eu não quero ser isso. Eu não vou ter filhos. Eu não sei se eu quero casar. Isso aqui não é para mim. E a gente começa tendo um pensamento moldado por feridas. Os nossos paradigmas vão nos moldando e vão nos dizendo
o que nós seremos ou quem nós não seremos. Mas a vontade de Deus para mim e para você é que nós não sejamos conformados. É por isso que Ele falou para mim e para você na sua palavra: não se conforme, não se amolde com tudo que você viu ou viveu nesse mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente, por uma mente transformada. A partir do momento que você permite Deus transformar a sua mente, a sua forma de enxergar a vida, a sua forma de se enxergar, a partir do momento que você permite Deus mudar completamente a sua mentalidade, você não vai mais enxergar com seus olhos carnais, com seus olhos naturais, mas você vai começar a enxergar com os olhos espirituais, porque Deus vai te dar uma mente transformada, para que você olhe tudo à sua volta e não seja mais um conformado ou uma conformada, mas seja um agente de transformação aonde você passar. A diferença de conformar e transformar é isso. Conformar é a pressão de tudo à sua volta afetando quem você é, mas transformar é a pressão do poder de Deus em você afetando tudo à sua volta. Você não foi chamado para ser afetado pelas circunstâncias. Você foi chamado para transformar e mudar as circunstâncias. Então, mesmo quando tudo disser não, você vai estar lá dizendo: a última palavra vem de Deus. Quando tudo parecer errado, ou dando errado, ou saindo do controle, você vai dizer: Deus permanece no controle. A última palavra ainda é de Deus. Pode não ter saído conforme os meus planos, mas nada faz os planos de Deus serem abalados. E a palavra dele diz que os planos dele são maiores que os meus. Os pensamentos e os caminhos dele são mais altos do que os meus. Então, ainda que a vida não esteja como eu planejei, eu sei que existe um Deus cuidando de mim. Existe um Deus escrevendo a minha história e Ele não perde o controle. Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu não sei qual é o paradigma que tem te limitado, te moldado, te paralisado, te colocado numa forma, num molde. Mas Jesus está dizendo hoje para você: filho, filha, se você soubesse o que eu tenho para você, se você soubesse 1% dos pensamentos que eu tenho sobre você, dos meus planos sobre você, você não estaria conformado. Você estaria rompendo. Muitas vezes nós não rompemos porque para romper é necessário fazer escolhas. É necessário fazer renúncias. É necessário mudar comportamentos, mudar ambientes por onde andamos. Muitas vezes será necessário mudar rodas onde sentamos. Por muitos momentos nós precisaremos fazer muitas mudanças. Termos situações ou comportamentos totalmente diferentes, e isso requer coragem. Mas Jesus estava falando para Marta: Marta, você está preocupada com as coisas erradas. Você está tão inquieta e preocupada com as coisas erradas. Eu queria que você pudesse aí nesse momento, na sua cadeira onde você está, você pudesse curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e ter um momento com Jesus. Começa a ter um momento de conversa com Jesus que talvez há muito tempo você não tem. Você está num ambiente seguro, você está na presença do seu Pai. Então você pode abrir o seu coração e dizer para Ele: Jesus, me mostra onde eu tenho sido limitado. Jesus, me revela onde eu tenho sido moldado por tudo que eu vi, por tudo que eu vivi, por tudo que eu presenciei. Jesus, me mostra onde o Senhor quer que eu seja transformado. Jesus, coloca dentro de mim uma inconformação, Jesus. Coloca dentro de mim um desejo de ser transformado. Jesus, me esconde em Ti, para que os meus traumas, as minhas feridas não me achem. Espírito Santo, nós te pedimos, Jesus, visita seus filhos aqui nesse lugar, Senhor. Nós te pedimos, Pai, nós te pedimos por uma atmosfera de
Mudança de mentalidade hoje aqui, em nome de Jesus. Nós declaramos aqui que os seus filhos irão romper, que eles não ficarão mais debaixo de um paradigma limitado, um paradigma de inferioridade, complexo de inferioridade. Nós libertamos agora em nome de Jesus, pelo seu nome, que há todo o poder, nós libertamos os seus filhos de toda mentalidade que não combina com o que o Senhor tem sobre nós. Senhor, traz agora um senso de valor sobre os seus filhos, sobre as suas filhas. Que as feridas que o passado, que nada disso venha limitá-los ou que venham colocá-los para baixo, em nome de Jesus. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode. Você vai aonde a Bíblia diz que você pode ir. É a palavra de Deus que tem poder sobre você. Não é a palavra do homem que tem poder sobre você. Não é a palavra de um pai ruim ou de um pai ausente que talvez deixou de falar algo para você. Não é essa palavra que te define. É a palavra do seu Pai dos céus, do seu Pai celestial, do seu Deus. É o que o seu Deus diz sobre você que importa. Você pode ficar em pé em nome de Jesus. Se existe alguém em algum lugar que quer receber uma oração, você pode levantar a sua mão. Alguém aqui quer receber uma oração por alguma razão, você pode levantar. Tem uma mão aqui levantada, tem uma mão ali, tem mais alguém aqui. Alguém da Believe, se mova aí, procure alguém com a mão levantada. Pode continuar com a sua mão levantada. Olha para o seu lado, de repente tem alguém do seu lado com a mão levantada. Tenho as mãos levantadas aqui. Se você ainda não encontrou alguém para orar por você, continue com a sua mão levantada. Alguém vai chegar até você, em nome de Jesus. Se você, de repente, está pensando, meu Deus, mas eu vou orar por alguém e nem eu estou bem. Não é você, não é com as suas forças. Deixa o poder de Deus se mover através de você. Vamos pedir para o Ministério de Louvor vir aqui à frente. Enquanto você está aí orando por alguém na sua volta, ao seu lado. Nós cremos, Jesus, que o Senhor é poderoso para mudar realidades aqui. Nós cremos, Jesus, que o Senhor é todo poderoso. Nós cremos que assim como o Senhor impulsionou Marta e Maria a não ficarem conformadas, hoje nós recebemos de Ti, Jesus. Nós recebemos de Ti o poder do alto que nós precisamos para dizer sim para a Tua vontade, dizer sim para o Teu chamado, dizer sim para a vocação que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Jesus, nós declaramos que os Seus filhos, em todas as áreas onde eles se moverem, seja na área espiritual, na área financeira, dos negócios, ou familiar, sentimental, em todas as áreas, os Seus filhos hoje serão impulsionados por Ti para viver o extraordinário, para não ficarem conformados, mas para serem transformados por uma mentalidade diferente, por uma mentalidade nova, Jesus. Deus, se de repente hoje existe alguém aqui que está conformado com um estado de pecado, Senhor, vem também transformar em nome de Jesus. Nós não queremos ser uma igreja conformada com o pecado, nós não queremos ser uma igreja que se acostuma com o pecado, que tem um pecado de estimação. Não, nós queremos odiar o pecado, assim como o Senhor odeia o pecado, Jesus. O Senhor ama o pecador, mas o Senhor abomina o pecado. E se nós somos a sua imagem e semelhança, nós também queremos odiar o pecado, Jesus. Então, que haja também aqui uma mudança de estado, em nome de Jesus. Que haja pureza, que haja santificação, em nome de Jesus. Que possamos limpar as nossas vestes diante de Ti, que possamos limpar os nossos lábios diante de Ti. Que possamos chegarmos até Ti, Jesus, com o coração puro, com a mente santa, em nome de Jesus.
que haja uma inconformação contra o pecado na nossa cidade, na nossa geração, nas nossas igrejas, em nome de Jesus, que a sua igreja se levante como uma noiva adornada e preparada para a sua volta, Jesus. Nós ainda estamos aqui te dizendo: Maranata, Maranata, Jesus, nós te esperamos, nós te aguardamos. Nós não queremos ser achados despreparados. Nós queremos ter olhos nas nossas vasilhas, nas nossas lâmpadas. Nós queremos ser achados preparados para a tua volta. Tu és o nosso noivo, tu és o nosso amado, Jesus.